Oi, como você tá? Eu sou a tabela periódica e hoje eu vou te mostrar quem sou eu e como cheguei à minha forma atual. Olha eu aí, cheia de quadradinhos. Será que dá pra ver como meu abdômen é definido? Enfim, vamos começar. A partir de agora eu vou te contar tudo sobre a minha história. Era uma vez... Não, isso aqui não é conto de fadas, cancela. Vamos tentar de novo. Tudo começou em 1669, quando um alemão chamado Henning Brunge estava procurando uma pedra que transformaria metal em ouro. Só um pouco ganancioso de sua parte, mas acabou encontrando mesmo o primeiro elemento químico, o fósforo. Imagina a decepção? Descobrindo novos elementos, foi preciso criar um jeito para que eles se organizassem em mim. Então, aparece o primeiro a tentar me estruturar, de forma linda e maravilhosa. Dentro do século XIX, muitos elementos tinham massas atômicas aproximadas, e então, com essas informações, Dalton listou os elementos de forma crescente, a partir da massa de hidrogênio, que era o elemento mais leve. Dalton estabeleceu as outras massas em relação a esse elemento, o que resultou em números I. Já no ano de 1829, temos Johann Dobereiner, quando ao analisar os elementos cálcio, estrôncio e bário, percebeu que eles eram semelhantes quanto à massa atômica. Sendo esses três elementos, ficou conhecida como Lei das Tríades. A falha deste método estava no fato de que os metais eram antissociáveis, ou seja, não podiam ser agrupados nessas tríades, o que não despertou muito interesse dos químicos da época. Em 1862, Alexandre Champcourt tinha um modelo que falava que os elementos deveriam estar em ordem crescente a partir da massa atômica. Escolheu um modelo parafuso telúrico onde havia 16 colunas, sendo assim, mesmo os elementos que não eram semelhantes estavam na mesma faixa, e por isso seu projeto não despertou tanto interesse da Sociedade dos Químicos. 2 anos depois, em 1874, temos mais alguém fazendo melhorias em mim. Ele se chamava John Newlands e trouxe a Lei das Oitavas. Em sua inovação, mostrava os elementos juntos, de 7 em 7, mantendo a ordem crescente a partir da massa atômica. A teoria tem esse nome porque as características se pareciam com as notas musicais, que se repetem de 7 em 7, como numa linda música. Em 1864 também, Julius Meyer estudou a relação entre massas e volumes atômicos e construiu um gráfico. Depois disso, elaborou uma classificação dos elementos. Desenvolveu um modelo parecido com o de Mendeleev, mas só foi publicado um ano depois, porque passou o tempo revisando e hesitou no questionamento da comunidade científica. Ora bolas, quanta indecisão! Meu pai, Dmitri Mendeleev, em 1860, associou os elementos ao seu jogo de cartas preferido, o jogo da paciência, onde relacionou os elementos com propriedades semelhantes às cartas de mesmo naipe, e em ordem numérica crescente as cartas com número crescente de massa atômica. Deu o nome de paciência química, mas percebeu que não estava perfeito, até que dormiu de tanto cansaço e sonhou com uma tabela onde todos os elementos se encaixavam. Assim que acordou, escreveu tudo em uma folha de papel. Me chamou de tabela periódica dos elementos, pois viu que os elementos listados em ordem crescente de massa atômica se repetiam periodicamente. Em 1869, Mendeleev previu a existência de outros elementos de acordo com a inexistência de elementos que apresentassem determinados valores de massa atômica necessários à continuidade da sequência crescente. Em 1913, o inglês Henry Moseley descobriu que todos os elementos tinham a mesma carga nuclear, o que indicava que possuíam o mesmo número de prótons em seu núcleo. Viu que poderia ser organizado pelo número atômico ao invés da massa atômica. Assim, corrigiu as falhas do meu pai. Em 1945, Glenn Seaborg participou de muitos estudos e descobriu elementos transurânicos, com um número atômico acima de 92. Teve uma hipótese de que elementos acima do actínio, número atômico igual a 98, formavam uma série de elementos semelhantes. Em sua homenagem, o elemento 106 se chama Seaborg. Química foi o nome que Philip Stuart, um professor da Universidade de Oxford, escolheu para me batizar também, com o objetivo de mudar meu visual, dizendo que a tabela antiga não tinha tanta beleza. É isso, galerinha, espero que tenham... Opa, esqueci de falar um troço. A IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada em inglês, propôs que 2019 fosse o ano internacional da tabela periódica dos elementos. E essa ideia genial foi endossada pela Unesco. Teve até festinha pra mim em Paris, a sede da Unesco. Chique, né? Agora sim acabou.
Valeu por terem assistido, pessoinhas, e espero que tenham gostado, porque deu um baita trabalhão.